autor, então, né, aqui o nosso cliente, ele é neto do falecido, né, que faleceu, aqui eu trago uma data para vocês, 12 de outubro de 2017, conforme a certidão de óbito. E a época do falecimento desse segurado, ele já era aposentado por invalidez e ele recebia aqui uma aposentadoria de R$ 2.621. E esse nosso segurado, esse nosso suposto cliente, ele vivia sob a guarda do decujus, guarda esta que foi concedida por sentença judicial. O autor, aqui o neto, então, do falecido, ele foi requerer esse benefício de pensão por morte, e o benefício de pensão por morte foi negado, né? Simplesmente dizendo que não tinha amparo legal para a concessão desse benefício de pensão por morte, né? Agora vamos lá, né? Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Será que de fato ele não tinha direito ao benefício de pensão por morte? Então, sempre quando nós vamos analisar qualquer situação envolvendo direito previdenciário, aqui, claro, eu vou trazer para vocês a questão do benefício de pensão por morte, nós temos que ver algum passo, a gente tem que analisar o passo a passo para ver, primeiro, qual que era a legislação vigente à época do fato. Não foi à toa que eu trouxe para vocês, então, que o óbito dele aconteceu em 2017. Então, a gente tem que ver a lei que estava em vigor lá em 2017, então a gente sabe que não temos a emenda constitucional número 103 de 2019 e também não vamos aqui aplicar as alterações que foram trazidas pela Lei 13.846 de 2019, nem pela Lei 13.635 de 2015, que são duas leis importantes aqui para o nosso benefício de pensão por morte. Então, nós vamos ter que analisar esse nosso caso sob a ótica da legislação vigente à época da morte, que é o fato gerador. E o segundo passo, então, é verificar se foi cumprido os requisitos para a concessão desse benefício de pensão por morte. E quais são os requisitos para o benefício de pensão por morte? Vou começar aqui pelos últimos, né? Primeiro, eu tenho que ver se existe carência para esse benefício. E caso exista carência para esse benefício, eu tenho que ver se a carência foi cumprida. Então, primeiro ponto aqui, analisar se existe carência e se a carência foi cumprida. Existe carência para o benefício de pensão por morte? Gente, não tem carência para a concessão do benefício de pensão por morte. É um benefício que independe de carência para a sua concessão. Então, vejam que no problema, eu nem ao menos trouxe para vocês o tempo de contribuição. Mas ainda que eu tivesse trazido, né, ainda que existisse carência para o benefício, eu trouxe um dado aqui, que esse segurado, ele já é aposentado, né? Então, ele já era aposentado, então, teoricamente, ele já tinha cumprido a carência necessária para a concessão dos benefícios previdenciários. Uma outra questão aqui que importa para o benefício de pensão por morte, a questão da qualidade de segurado. Isso sim é importantíssimo aqui para o nosso benefício de pensão por morte. Esse benefício ele só vai ser concedido quando o segurado tiver qualidade de segurado no momento do óbito. E nesse caso específico, resta evidente a qualidade de segurado. Por que resta evidente a qualidade de segurado? Porque o segurado estava recebendo benefício previdenciário. Então, se ele estava recebendo benefício previdenciário, isso quer dizer que ele tinha a qualidade de segurado. Mantém lá o artigo 15, diz que mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuição, aquele que está em gozo de benefício previdenciário, exceto o auxílio acidente. E aqui nós trouxemos que o benefício que ele estava recebendo era uma aposentadoria por invalidez. Então, ele cumpriu os requisitos, né, da carência, que não tem, e também cumpriu o requisito da qualidade de segurado. O que nós temos que ver agora? Nós temos que ver se o neto, né, que é o nosso suposto cliente, nós temos que ver se o neto é dependente do segurado para fins de recebimento do benefício de pensão por morte. E para isso, a gente precisa lembrar lá do artigo 16 da 8.213, que é o artigo que traz
o rol de dependentes para a concessão da pensão por morte. Então, no artigo 16, inciso 1, nós temos que são dependentes do segurado o cônjuge, o companheiro, o filho não emancipado, menor de 21 anos de idade, ou que tenha deficiência intelectual, deficiência grave ou deficiência mental, ou que ele seja inválido. Inciso 2, nós temos os pais. Inciso 3, nós temos os irmãos, também não emancipados, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Vejam que lá no artigo 16, nós não temos a figura do neto para fins de recebimento desse benefício previdenciário. E aqui eu trouxe para vocês que ele é neto do segurado. Mas eu trouxe uma informação que ele era neto, mas ele vivia sob guarda desse avô. Né? E o que dizia a legislação previdenciária na sua redação original? Vejam que a lei previdenciária, ela trazia, aqui no artigo 16, parágrafo 2º, seguinte disposição. Equiparam-se a filho, na condição do inciso 1, mediante declaração do segurado, o enteado, o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda, e o menor que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação. Então, vejam que lá na redação original da 8.213, de 91, nós tínhamos a figura do menor sob guarda para fins de concessão do benefício previdenciário. Ou seja, se esse óbito tivesse ocorrido lá no início, quando estava em vigor a 8.213, provavelmente esse benefício tinha sido concedido. Mas o que aconteceu? Nós tivemos a MP, uma MP em 1996, que foi convertida na Lei 9.528, de 97, e trouxe uma nova redação para esse parágrafo 2º, dizendo o seguinte: o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado, e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Então, vejam que a lei de 1997 excluiu a figura do menor sob guarda para fins previdenciários.